Como Cláudio Cavalcanti morreu. Cláudio Cavalcanti foi um ator que alcançou um enorme reconhecimento durante suas mais de 5 décadas dedicadas à dramaturgia. Entre seus trabalhos mais marcantes, destaca-se sua atuação nas novelas Irmãos Coragem, Roque Santeiro e A Viagem. Cláudio Murilo Cavalcanti nasceu no dia 24 de fevereiro de 1940, na cidade do Rio de Janeiro. Ele era filho de um professor e contador, e de uma dona de casa. Desde cedo, Cláudio já demonstrava interesse pelas artes, especialmente pelo teatro, influenciado pelas histórias que ouvia no rádio, uma das principais formas de entretenimento da época. O ambiente familiar em que ele esteve exposto durante sua infância lhe proporcionou ter contato com a cultura desde criança. Seu pai, como professor, não apenas cobrava boas notas na escola, como também o incentivava a explorar sua imaginação. Porém, foi em 1953, aos 13 anos de idade, que ele realmente se apaixonou pela dramaturgia, após sua tia lhe presentear com um ingresso para assistir a uma peça de teatro. Foi a primeira vez que ele esteve em um teatro, e o impacto foi tão grande que ele decidiu que queria seguir carreira nas artes cênicas. Após ver o espetáculo, ele buscou formas de ingressar no mundo das artes. Como muitas crianças daquele período, foi na sua escola que ele deu os primeiros passos no teatro, ao participar de atividades amadoras. Em 1956, aos 16 anos, Cláudio deu um passo decisivo em sua trajetória, ao ser convidado por um amigo para fazer um teste no Teatro Brasileiro de Comédia. Por uma coincidência, os produtores estavam buscando um jovem de 16 anos para atuar na peça Nossa Vida com Papai, e Cláudio, apesar da pouca experiência, acabou sendo escolhido. Durante os ensaios e apresentações, ele teve a oportunidade de conviver com grandes nomes do teatro brasileiro, como Fernanda Montenegro, Sérgio Brito e Natália Timberg, que também estavam iniciando suas carreiras. A peça estreou no dia 13 de dezembro de 1956, iniciando assim de fato uma carreira brilhante que Cláudio construiria. Ainda em 1956, Cláudio começou a atuar na televisão, participando de programas ao vivo na TV Tupi, como João e Maria. Durante os 9 anos seguintes, ele se destacou em diversas produções da emissora, acumulando experiência e reconhecimento. Mesmo atuando nos programas da TV Tupi, ele manteve-se muito ativo no teatro, e não passou um ano sequer sem estar em cartaz com alguma peça. Seu talento e dedicação às artes cênicas o fizeram chegar em 1967 à Rede Globo. Sua estreia na emissora ocorreu na novela Anastácia, A Mulher Sem Destino, onde atuou na pele do personagem Jean Paul. Durante seus primeiros anos na emissora, Cláudio participou de várias novelas de sucesso, como O Homem Proibido em 1967, A Gata de Vison em 1968 e Rosa Rebelde em 1969. No entanto, foi em 1970 que ele alcançou um dos momentos mais marcantes de sua carreira, ao interpretar Jerônimo na novela Irmãos Coragem. Seu personagem era um dos irmãos Coragem, e ao longo da trama, ele decide ingressar na política para lutar contra o poder de Pedro Barros. Jerônimo vivia um romance proibido com Potira, sua irmã de criação. O relacionamento proibido dos dois gerava muitos questionamentos em relação se era certo ou errado. Seu personagem acabou conquistando o público e se tornou um dos papéis mais emblemáticos de sua trajetória. Além disso, Cláudio gravou a música tema de seu personagem, Menina, que fez grande sucesso na época. Com o sucesso da novela, não restavam mais dúvidas que Cláudio Cavalcanti era um dos artistas mais capacitados de sua geração. Ele era muito respeitado por seus colegas de trabalho, sendo reconhecido por sua dedicação, profissionalismo e versatilidade como ator. Ele transitava com facilidade entre papéis de mocinhos e vilões, sempre entregando performances marcantes. Durante seus primeiros 20 anos na Globo, além de Irmãos Coragem, ele brilhou em outras produções importantes, como O Bravo em 1975, Dona Xepa em 1977 e Maria em 1978. Em 1979, Cláudio se casa com Maria Lúcia Frota. O casal esteve junto por mais de 35 anos, e Cláudio sempre demonstrou grande admiração por sua esposa. Embora não tenham tido filhos biológicos, Cláudio criou a filha de Maria Lúcia como se fosse sua, evidenciando seu caráter generoso e afetuoso. Mesmo após o casamento, seu ritmo de trabalho não mudou, ele conseguiu ter uma carreira no teatro, no cinema e na televisão,
quase com a mesma intensidade. Em 1985, Cláudio Cavalcanti participou de outro grande fenômeno da teledramaturgia brasileira, quando deu vida ao Padre Albano, na novela Roque Santeiro. Padre Albano era um sacerdote progressista, alinhado com os ideais da teologia da libertação, que defendia os direitos dos trabalhadores e questionava as estruturas de poder da fictícia cidade de Asa Branca. Ele fazia um contraponto ao conservador Padre Hipólito, interpretado por Paulo Gracindo, e frequentemente entrava em conflito com as figuras de autoridade locais, como o Sinhozinho Malta. O personagem de Cláudio Cavalcanti foi marcante por abordar temas sociais e religiosos que estavam em voga na época, como a divisão dentro da Igreja Católica entre os tradicionalistas e os adeptos da teologia da libertação. Para Cláudio Cavalcanti, o papel de Padre Albano foi um marco em sua carreira. Ele não apenas demonstrou sua habilidade em interpretar personagens complexos e engajados, mas também reforçou sua imagem como um ator versátil e comprometido com questões sociais. Com a chegada da década de 90, o ator, como já era comum em sua carreira, consegue novamente fazer um enorme sucesso com um personagem diferente de todos que já havia feito anteriormente. Cláudio tinha uma sensibilidade única para compreender as motivações de seus personagens, e ele foi a escolha ideal para dar vida ao personagem Dr. Alberto Rezende, na novela Viagem. Dr. Alberto era um médico espiritualista, profundamente conectado com os temas centrais da novela, que abordava questões como vida após a morte, reencarnação e justiça divina. Alberto servia como uma espécie de guia moral e espiritual para os outros personagens, ajudando-os a entender e aceitar os processos espirituais pelos quais estavam passando. O tema pouco abordado até então nas obras de teledramaturgia, ganhou um interesse inesperado do público, e Cláudio novamente ganhou o carinho dos telespectadores. No início dos anos 2000, Cláudio Cavalcanti decide buscar outra atividade, mas sem deixar a dramaturgia de lado. Ele sentia a necessidade de fazer algo mais pela sociedade, e em 2000, ele se candidatou a vereador pelo município do Rio de Janeiro pelo Partido da Frente Liberal, conseguindo vencer as eleições e assumindo o cargo de vereador do Rio de Janeiro. Durante seus 2 mandatos consecutivos, de 2001 a 2008, Cláudio se destacou por sua atuação pioneira na defesa dos direitos dos animais. Ele foi responsável por criar e aprovar 29 leis, muitas das quais eram inovadoras para a época. Entre suas conquistas legislativas, destacam-se a proibição do extermínio de animais abandonados, a introdução da esterilização gratuita como método oficial de controle populacional e de zoonoses, e a proibição de rodeios e circos com animais. Além disso, Cláudio também lutou contra o uso de animais em experimentos científicos, uma questão que gerou grande polêmica e debate público. Seu período na política foi marcado por um equilíbrio entre sua carreira artística e seu trabalho legislativo. Ele não deixou de atuar, porém, acabou se desligando da Rede Globo. Seus últimos trabalhos em novelas foram realizados pela Rede Record, onde ele participou de obras como Marcas da Paixão, Roda da Vida e Amor e Revolução. Nos últimos anos de sua vida, Cláudio Cavalcanti residia no Rio de Janeiro, onde mantinha uma rotina equilibrada entre suas atividades profissionais, seu ativismo pelos direitos dos animais e momentos de tranquilidade ao lado de sua esposa, Maria Lúcia Frota. Cláudio conciliava sua carreira artística com sua atuação política e social. Ele continuava a participar de projetos na televisão, como sua última atuação na série Sessão de Terapia, exibida pelo canal GNT em 2013, onde interpretou Otávio, um empresário. Paralelamente, ele ocupava o cargo de secretário municipal de defesa dos animais no Rio de Janeiro, posição que lhe permitia implementar políticas públicas inovadoras em prol dos animais. Infelizmente, sua saúde começou a se deteriorar em 2013. Cláudio foi internado no Hospital Procardíaco, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, para realizar uma cirurgia na coluna no dia 24 de setembro daquele ano. A intervenção foi necessária devido à falência de uma vértebra, mas complicações pós-cirúrgicas agravaram seu estado de saúde. Ele sofreu um choque cardiogênico, que evoluiu para insuficiência renal, e posteriormente, falência múltipla dos órgãos. Ele permaneceu entre a vida e a morte durante 5 dias, período em que os médicos fizeram tudo para tentar salvar sua vida, porém, infelizmente seu estado de saúde era irreversível e o ator acabou falecendo, após esses 5 dias.
Cláudio Cavalcanti morreu no dia 29 de setembro de 2013, devido a complicações que resultaram numa falência múltipla dos órgãos. Ele estava com 73 anos. O velório de Cláudio Cavalcanti ocorreu no Cemitério Memorial do Carmo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença do então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que decretou o luto oficial de 3 dias na cidade em reconhecimento à contribuição de Cláudio para a cultura e a sociedade. Após as homenagens, o corpo de Cláudio Cavalcanti foi cremado em uma cerimônia privada, encerrando um capítulo importante da história da dramaturgia brasileira. Cláudio Cavalcanti deixou um legado marcante na dramaturgia brasileira por sua versatilidade como ator e dedicação à arte. Seu impacto na televisão e no teatro consolidou-o como um dos grandes nomes da cultura brasileira, deixando um exemplo de talento e comprometimento para gerações futuras. E foi assim que Cláudio Cavalcanti morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.